Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de teoria musical. Gostaria de dizer a todos que estamos felizes, né, de ver todos chegarem até essa aula. Essa é a aula de número 13 e é o volume número 14, que a gente começa com a aula 0, né, que é a gente dá a introdução sobre a teoria musical, aborda diversos assuntos e ao longo dos meses, das aulas, né, a gente vem detalhando cada tópico ali, cada assunto que foi projetado na primeira aula, chamada de aula 0. Como eu disse na aula anterior, nós vamos ter um volume de 15 aulas, né? Essa é a aula de número 14, né? Se contar com a aula 0, aula de número 14, né? E a próxima aula será uma aula presencial, tá ok? Nós vamos ter essa aula no dia 15 de novembro, que é um feriado, às 15 horas, tá? O local ainda está sendo definido. Inicialmente nós cogitamos a possibilidade de fazer na igreja de Setiba, né? Que é uma igreja que a gente tem acesso, tem toda uma estrutura tanto tecnológica quanto musical para poder abordar os irmãos, né? Tirar as dúvidas e tudo mais. Também questão de disposição de instrumentos, né? Mesa de som, microfones, etc. Então a gente tem todo esse aparato disponível. Mas também tem a igreja do centro, né? Que talvez ficaria mais fácil para todos se acomodarem lá. Então a gente ainda está discutindo essa questão, né? Isso foi levado para a coordenação geral essa semana e creio que até sexta-feira a gente já vai ter uma resposta definitiva sobre isso e na semana que vem já vamos estar informando no início da semana para todos os irmãos definitivo qual igreja que vai ser e se tiver mudança de horário, qual será o novo horário dessa aula, tá? Já adianto que essa aula presencial vai ser uma aula que vai ser abordado o louvor Bodas do Cordeiro. Os professores naturalmente já estão passando para os alunos as partituras. Se algum aluno ainda não recebeu essa partitura do seu professor, precisar de um suporte, pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, né? Nós estamos à disposição, tá? Os alunos que estão no grupo de teoria musical podem repassar essa informação para os demais grupos, né, a quais fazem parte, ou das suas próprias igrejas, né, para que todos tenham acesso a essa informação, né, e divulguem essa informação. Ó, se você não tiver o material, precisar do material, tá aqui o contato do irmão Eduardo, tá? Pode passar meu número de WhatsApp lá, não tem problema, tá? A gente está aqui à disposição para poder ajudar os irmãos naquilo que for necessário, tá ok? Um outro detalhe que gostaria de colocar aqui é que essa aula de teoria musical presencial vai ser uma aula prática, tá? Então, tudo que a gente falou até agora, nós vamos tentar abordar tudo numa única aula. Nossa intenção é de executar essa aula num prazo de 2 horas, tá? Porque além de dar a aula, a gente vai tirar dúvida, vai praticar, né? Então, vai ser como se fosse um tipo de ensaio, né? Abordando questões teóricas e questões práticas. Então, naturalmente, a gente não vai conseguir fazer isso em 30 minutos, em 1 hora. Então, é bem provável que a gente precise de um pouco mais de tempo para poder executar tudo que está sendo projetado para essa aula, né? E aí, naturalmente, a gente vai precisar de um tempo mais longo um pouco, né? Talvez fique um pouco... passe a ideia de que vai ser uma aula cansativa, mas como vai ser uma aula prática, então eu acredito que vocês não vão nem ver o tempo passar. 2 horas vão passar voando, tá? Principalmente quando a gente está fazendo aquilo que a gente gosta, então é natural o tempo passar e a gente nem perceber, né? Vamos lá. Eu queria fazer uma recapitulação rápida de vários assuntos, né, que a gente colocou durante o ano em termos de teoria musical. E é interessante, assim, se você ficou com alguma dúvida, né, não tenha vergonha de perguntar, tá? A gente fala muita coisa, aborda um assunto um pouco mais genérico, né? Abre situações que a gente já vivenciou nas igrejas em algum ponto, né? Às vezes alguma situação um pouco desastrosa, ou situações que a gente teve um pouco mais de êxito. É interessante para os irmãos conhecerem essas experiências e evitar cometer os mesmos erros, né? E procurar fazer as formas acertadas que a gente tem passado que realmente funciona, tá? É muito interessante, às vezes, você compartilhar a experiência justamente por causa disso, né? Às vezes você pensa em fazer determinada ação, mas você ficando sabendo que aquela ação em determinado lugar não deu certo, você vai pensar 2 vezes ou vai trabalhar ela um pouco mais para poder executá-la com excelência quando for o caso, tá? Então é interessante isso. Por isso que eu gosto às vezes de citar alguns exemplos
né? Mesmo que às vezes pareça assim que, o professor está querendo se mostrar. Na verdade, a intenção não é essa. A intenção é mostrar para vocês que certas coisas funcionam e certas coisas não, né? O professor está falando mal do outro que faz diferente dele. Não é isso. Às vezes, por experiência de campo, a gente sabe que certas coisas, na maioria das vezes, dá errado. Não é porque você fez uma vez e deu certo que vai dar certo sempre. Se existe uma grande possibilidade de dar erro, o ideal é que você evite fazer, né? Naturalmente, aquilo que tem mais chance de dar certo é o que a gente mais usa, né? E assim, uma frase que eu uso que é bom que vocês aprendam a colocá-la em prática. Não fazer culto de laboratório. O que é isso, professor? É você não tentar fazer um negócio que você não ensaiou ou você não está 100% seguro, tá? Não estou falando que você não possa se arriscar a fazer certas coisas, mas o ambiente de culto não é propício para isso, porque dependendo do estrago que você fizer, você pode simplesmente jogar vamos colocar assim, todo um período de louvor no ralo, né? Porque você fez um negócio assim, ficou tão diferente que você conseguiu travar o louvor no meio do caminho. Então, poxa, fica um negócio, né? Às vezes a igreja está liberta, glorificando, aquela coisa toda, e a gente vai e executa uma manobra ali, talvez uma virada, um solo, um arranjo, sei lá, né? E claro, com todas as boas intenções, né? A gente não vai estragar um culto de caso pensado, né? Eu queria estragar o culto hoje. A gente não faz isso. Mas pode acontecer de você, num erro, talvez assim, você estava com o seu instrumento mais alto naquele ponto e resolveu fazer um negócio diferente demais. Então, muito cuidado com isso. O pessoal do instrumento de sopro mesmo, se você toca um saxofone, um trompete, um trombone, que são instrumentos assim, bem expressivos, costuma de você criar um arranjo, por exemplo, que ele vai lá nas alturas. Aí você imagina só, você lá no 7º andar e despenca lá de cima, né? Então, tem todo esse cuidado para ter tomado. Então, vamos lá. Sobre a parte de teoria musical, vamos recapitular, né? Todo mundo já sabe, mas não custa relembrar. As notas musicais são 7, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, tá? São as notas base, tá? A gente poderia chamar isso de sons base da música, né? Porque quando você fala em nota, a primeira coisa que você vem na cabeça, aí falou assim, se eu toco o teclado e falou em Dó, é Dó maior, menor, Dó 7, né? Então são os 7 sons que vão compor as músicas, né? E naturalmente as suas variações. Então, as notas, quando você fala de Dó a Si, sem acidentes, né? Sem sustenido, sem bemol, a gente chama isso de escala diatônica, né? Só para vocês lembrarem aí, depois tá numa rodinha conversando, não fala bobagem, tá? Então, escala diatônica é quando você tem a escala de sons inteiros, tá? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Quando eu falo em escala cromática, aí eu tenho a escala cromática ascendente, tá? Então, você Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido e Lá. E eu vou ter ela descendente, que é voltando, tá? Então, vou ter Si, Si bemol, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi, Mi bemol, Ré bemol e Dó, tá? Então, é só para recordar aí. Aí você vai falar assim, mas todo mundo sabe isso aí. Às vezes a gente esquece, né? E a gente precisa lembrar, né? Falando esquece, a gente precisa lembrar que às vezes você está assistindo essa aula, você já é um instrumentista de nível 2, de nível 3, está careca de saber disso. Mas a gente precisa lembrar que nós temos um aluno lá de nível 1, né? Às vezes nível 0 ainda, tá engatinhando ainda com as notinhas, né? Não sei em que ponto que você está vendo esse vídeo. Às vezes você começou a fazer aula tem uma semana, tem 15 dias. Então, isso que eu estou falando aqui, às vezes para esse aluno é novidade. Para a gente que já sabe, né? Parece que eu não estou falando nada demais aqui. Então, e realmente para quem já sabe não é nada demais, né? Pessoa que se diz instrumentista, eu toco tem 2 anos. Se você não sabe que você tem 7 sons dentro da música, que você tem escala cromática e escala diatônica, alguma coisa está errada dentro do que você aprendeu. Você pulou alguma parte do seu aprendizado, tá? Eu sempre falo que o fundamental para você tocar e cantar bem é você saber o nome daquilo que você está usando, tá? Por exemplo, um dia desse eu estava conversando com um aluno de nível 3 de teclado e aí eu estava explicando para ele, você sabe fazer o glissando? O que é glissando? Né? Você faz, mas não sabe como é que chama. Então,
Glissando nada mais é do que você colocar a mão em cima do teclado e passar a mão de um lado para o outro. Tanto faz você estar subindo ou você está descendo. Então, você faz tipo uma carreira de notas numa sequência, ou para cima ou para baixo, tá? Então, essa técnica é chamada de glissando, tá? Aí assim, professor, mas por que eu preciso saber o nome das coisas? Pra gente não falar bobagem, né? Falar abobrinha. Às vezes você tá numa rodinha, né? Por exemplo, um lugar que você pega gente de vários lugares do mundo, Manaína Domingos Martins, né? Aí você tá numa rodinha lá de um monte de gente que tá falando sobre música e tal, aquele negócio todo, e você vai me falar uma besteira lá no meio de todo mundo. Aí assim, às vezes a pessoa, por educação, não fala nada, mas na hora que você virar as costas, é óbvio que a pessoa vai dar aquela gargalhada, né? Então, não é bonito a gente fazer isso, mas tem uns negócios assim que no mínimo engraçado, né? Você acaba rindo porque às vezes a pessoa que fala bobagem, ele quer mostrar que ele sabe mais que todo mundo, né? Então assim, tá lá todo eloquente, falando um monte de coisa, daqui a pouco fala uma besteira sem saber o que ele tá falando. Então, falou o nome de uma técnica que não existe, né? E eu tomo muito cuidado com isso, de dar um nome de uma coisa para um aluno e sem embasamento técnico, tá? Então, antes de eu falar para um aluno, isso aqui chama isso, eu estudei aquilo lá, né? Eu pesquiso antes, né? Eu toco instrumento, tem muitos anos, tem mais de 20 anos que eu toco instrumento. Naturalmente, algumas coisas assim, a gente aprendeu a fazer sem saber como é que chama, e futuramente, mais para frente, né, depois que o tempo passou, você foi aprender como é que chama. Às vezes você descobre que você está usando uma técnica de forma errada, está dando certo, mas ela está errada. Então, quando você conserta, você vê que ela fica mais interessante. Você tem um som mais bonito, você tem uma qualidade, um retorno daquilo que você está tocando de uma forma mais satisfatória, né? Você fica até mais feliz em tocar, porque você vê que realmente a coisa que você está tocando agora está fazendo sentido. E antes ficava bonito, mas não fazia muito sentido. Então, você saber o nome das técnicas e das coisas que você usa é bom, tá? Eu já passei pelo desprazer de estar tocando um determinado louvor, usei uma determinada combinação de teclas no piano, e depois uma pessoa me procurou e falou, que naquele trecho do louvor tal, você fez uma nota lá, ficou bonito, como é que chama aquela nota? Aí eu tive que falar com o cara, eu sei fazer, mas não sei te falar como é que chama. É meio triste, né? Infelizmente, né? Você fala que toca tem 20 anos, você não sabe dizer o nome de uma nota que você está fazendo, poxa, fica realmente meio sem pé nem cabeça, tá? Então, estou explicando isso para vocês que é bom vocês pesquisarem, tá? Essas aulas que a gente está dando aqui de teoria musical, para esse ano de 2024, elas estão um pouco superficiais, porque a ideia era abranger os alunos de uma forma geral, tá? Para ano que vem, nós já temos um novo plano de aulas com níveis distintos, justamente para a gente poder conseguir abordar tanto o aluno inicial, que está começando agora, quanto os alunos de níveis um pouco mais elevados, que precisam de informações um pouco mais técnicas, né? Então, a gente vai ter provavelmente a aula de teoria musical nível 1 e nível 2, né? A nível 1 para quem está começando e a nível 2 para quem já toca e precisa de informações mais técnicas. Então, nessas informações mais técnicas, aí sim, lá nós vamos usar umas palavras um pouco mais colocadas, né? Umas expressões mais de música mesmo. Então, a gente não vai ficar falando notinha, né? Existe a nomenclatura certa para aquela nota, né? Existe uma nomenclatura correta para você se referenciar a um item que está na pauta. Então, a gente não vai mascarar algumas informações, como a gente fez esse ano, para tentar abordar os alunos de vários níveis. Então, a gente vai dividir os níveis justamente para isso, para evitar esse estresse aí, tá? Então, seguindo, a gente já sabe que existem as 7 notas, né? A escala diatônica e a escala cromática. Um assunto que a gente abordou aqui no início, assim, que ficou bem superficial também, é a questão da formação de acordes, né? Então, para estudar a formação de acordes, a gente precisa entender o que são graus e o que são intervalos, tá? Então, os graus, a gente conta a distância de uma nota, aliás, a gente dá o nome de uma nota, a diferença de uma nota para outra, tá? O negócio chega a embolar na cabeça, tá? Então, por exemplo, de Dó a Mi, quantos graus eu tenho? Então, Dó é o primeiro grau, o Ré é o segundo grau e o Mi é o terceiro grau. Por quê? Eu conto de acordo com as notas sequenciais, tá? Então, de Dó que está aqui, até Si, que está aqui na ponta, eu tenho 7 graus,
tá? Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo grau, tá? Então, dentro dessa lógica aí, se eu falar assim, partindo de Dó, qual que é o quinto grau partindo de Dó? Quem sabe, né? Então, aí você vai contar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ah, tá, Sol então é o quinto grau, tá? Aí, por exemplo, para eu montar uma nota de Dó maior, eu vou precisar do primeiro, do terceiro e do quinto grau. Então, o primeiro grau é Dó, o terceiro grau é Mi, então, ó, Dó, Ré, Mi, terceiro grau, quarto grau é Lá, não é isso? E o quinto grau, Sol. Então, Dó, Mi e Sol, certo? Então, aqui eu tenho um acorde de Dó maior. Ah, professor, mas por que chama o Dó maior de Dó maior, o Dó menor de Dó menor? Porque, no caso, o terceiro grau, então, ó, Dó, Ré, Mi. O terceiro grau da nota Dó maior, ele é maior, tá? Aí como é que eu sei que ele é maior que ele é menor? De Dó para Ré, eu tenho um tom de distância. Porque entre Dó e Ré, eu tenho um semitom, certo? De Ré para Mi, eu também tenho um grau de distância. Porque de Ré para Mi, eu sei que tem um semitom. Então, subindo a escala cromática, por isso que eu expliquei isso mais cedo. Subindo a escala cromática, eu vou ter Dó, aí no meio Dó sustenido, Ré, no meio Ré sustenido e Mi, não é isso? Então, se toda vez que eu tenho um semitom no meio, entre uma nota e outra, isso é semitom físico, tá? Porque existe o semitom que a gente chama de natural. Por exemplo, de Mi para Fá, não existe sustenido no meio. Tá? Se você pegar o piano lá, você vai ver que as notas do piano, você vai ter, entre Dó e Mi tem uma teclinha preta no meio, entre entre Dó e Ré tem uma teclinha preta no meio, entre Ré e Mi tem uma teclinha preta no meio. De Mi para Fá não tem uma tecla no meio, elas são coladas assim, as duas teclinhas brancas. Então não existe um semitom físico, a gente chama de semitom natural, tá? Então de Mi para Fá a gente não conta que tem um tom, de Mi para Fá a gente conta que tem meio tom, tá bom? Então voltando para a matemática lá, de Dó para Ré eu tenho um semitom, então deu um tom inteiro, correto? De Ré para Mi eu também tenho um semitom, então naturalmente eu vou ter um tom inteiro. Então daqui até aqui, ó, 1, 2, certo? Aí aqui, ó, é o terceiro grau. Então o primeiro daqui até aqui nós vamos ter quantos graus de distância? São três, ó, primeiro, segundo, terceiro grau. O terceiro grau ele é maior quando do primeiro até o terceiro grau eu tenho 3 tons inteiros, tá? Então, ó, Dó a gente considera como primeiro tom, correto? Porque a gente está partindo da tônica. Então, da tônica para a terça eu tenho um tom e da terça para a quinta eu vou ter mais um tom. Mais 2 tons, desculpa. Da tônica até a terça eu tenho 2 tons e da terça até a quinta eu tenho 2 tons, certo? Vou só mostrar para vocês um gráficozinho aqui, fica mais fácil de entender. Então tá, vamos lá. Na tela aqui a gente tem um gráfico de um piano, tá? Um trecho de um piano, naturalmente, né? E aqui a gente vai ter uma noção mais prática do que eu estava falando. Então, iniciando ali, na primeira tecla preta, onde está escrito Dó lá embaixo, tá? Nós temos a tônica, no caso, eu estou me referindo a um acorde de Dó maior, tá? Então, vou usar ele como base, como exemplo, para eu me basear nisso aí e a gente não se perder. Então, seguindo lá. Entre o Dó e Ré, tem uma teclinha preta em cima, chamada de ST, né? Que a gente chama de semitom, tá? Então, é o Dó sustenido. Então, entre Dó e Ré, eu tenho meio tom, ou semitom, né, como a gente chama, tá? Esse é o que a gente pode chamar de semitom físico. Ele existe lá, na realidade ele existe fisicamente. Então você consegue executar ele, tá? Isso que eu quero dizer. Entre Ré e Mi eu também tenho um semitom físico, tá? Então aqui eu vou dizer que de Dó até Ré eu tenho um tom, de Ré até Mi eu tenho um tom, certo? Então é o seguinte, quando a distância entre Ré e Mi for inteira, né? Eu disser que a distância entre um e o outro for de um tom,
eu vou dizer que essa terça ou esse terceiro grau, ele é maior, tá? Por que eu chamo o Dó maior de Dó maior e o Dó menor de Dó menor, né? Qual que é a explicação para isso? A explicação é, no caso do Dó menor, ao invés de eu ter Dó, Mi e Sol, eu vou ter Dó, Ré sustenido e Sol, tá? Aí é onde esse Mi de perder o meio tom, tá? Então, o segundo grau aí, aliás, o terceiro grau aí, perdeu o meio tom. Se o terceiro grau tem meio tom a menos, ou seja, de Dó, que é a tônica, até o terceiro grau, em vez de eu ter 2 tons de distância até lá no Mi, eu só tiver um tom e meio, quer dizer que essa terça é menor, tá? Então, uma vez que a terça for menor, o acorde é chamado de acorde menor, tá? Então, se fosse um Ré e o terceiro grau dele fosse menor, eu vou chamar ele de Ré menor. É sempre assim, tá? O Mi, Fá, Sol e por aí vai. Por exemplo, o Mi maior. Para eu fazer um Mi maior, eu vou ter o Mi, o Sol sustenido e o Si, certo? Aí, por que no caso do Mi, o Sol tem que ser sustenido? Porque de Mi para Fá, eu tenho um semitom natural. Lembra que eu falei que não tem uma tecla preta entre as duas? Tá, então, um ST azul ali é o semitom natural, tá? Então, de Mi para Fá, pela regra musical, a gente entende que só existe meio tom, tá? Então, de Mi para Fá tem meio tom, teoricamente, né? De Fá para Sol, eu já tenho um tom inteiro, então aqui, de Mi para Fá deu meio, tá? E de Fá para Sol deu um, porque entre Fá e Sol existe um semitom físico ali, tá? Então, de Mi até Sol, eu já tenho um tom e meio, certo? Então, para que eu tenha a terça maior, para eu formar um Mi maior, aí eu vou ter que colocar o Sol sustenido. Aí, uma vez que eu abrir o Sol meio tom a mais, então de Mi até Sol eu passo a ter 2 tons completos. Tá dando para entender? Então, é basicamente isso. A formação de acorde, ela trabalha justamente com isso aí, tá? Então, assim, quando eu começo a contar os semitons, seja ele sustenido ou bemol, tá? Dependendo para que lado que você está andando dentro da grade musical, né? Você vai ter esses intervalos, tá? Semitons, e esses semitons a gente chama de intervalos mesmo, tá? Quando eu passo de uma nota para outra, sem contar os acidentes, eu estou trabalhando com... Lembrou? Acabei de falar, hein? Quando eu passo de uma nota para outra, sem contar os acidentes, eu estou contando graus, tá? Então, de Dó para Ré, primeiro e segundo grau. De Ré para Mi, primeiro e segundo grau. De Mi para Fá, primeiro e segundo grau. Ah, não, mas não é o quarto grau? Não. De uma nota para outra, eu chamo de grau, tá? Então, de Dó até Sol, aí sim, de Dó até Sol, eu tenho 5 graus. Então, o Sol é o quinto grau partindo de Dó, tá? Se eu tivesse em Ré, quem é o quinto grau partindo de Ré? Lá, tá? Então é isso. Então, toda vez que eu trabalho distância de uma nota para outra, sem contar os acidentes, ou seja, sem contar sustenido e bemol, eu estou trabalhando com... Deu nó na cabeça, né? Toda vez que eu conto as notas, a distância das notas de uma para outra, sem contar os acidentes, eu estou trabalhando com graus. Fixou? E quando eu estou trabalhando a contagem das notas de uma para outra, incluindo os acidentes, eu estou trabalhando com intervalos, tá? Então, graus e intervalos são duas coisas que a gente usa para a formação de acordes, tá? Inclusive, assim, quando a gente está trabalhando com as notas diferenciadas que eu quero dizer por exemplo, quando você está usando um acorde de uma tétrade, por exemplo, né? Que você vai trabalhar com um acorde Dó maior com a sétima maior, por exemplo, né? Eu vou trabalhar com um acorde com justa, com aumentada, diminuta e tudo mais. A gente precisa ter essa ideia bem limpa na cabeça, tá? Que são os graus e os intervalos, tá?
de acordo com os intervalos e a quantidade de graus, que vai se determinar se a nota é maior, se ela é menor, se ela é aumentada, se ela é justa, se ela é diminuta, né? Se é maior com a sétima, menor, quinta bemol, enfim, tem uma infinidade de coisa para ser trabalhado dentro dessa ótica, né? E a gente precisa ter isso em mente para conseguir ter êxito na montagem dos acordes. É claro que assim, igual eu falei lá no início do ano, né? O assunto de formação de acorde é um assunto um pouco extenso. Então, assim, para a gente trabalhar com uma certa folga, seria mais ou menos de 6 a 8 aulas para a gente dar uma ideia mais plana, né, do assunto e, naturalmente, o aluno conseguir assimilar, né, de forma prática aquilo que ele está estudando. Não adianta a gente ficar aqui passando matéria se a informação não entra na sua cabeça, tá? Então essa condição, né, de você dominar mesmo o assunto, de você montar suas notas por sua conta, né? Por exemplo, uma coisa que a gente apanha muito é quando a gente pega uma partitura um pouco mais elaborada e nela vem, por exemplo, um acorde de Fá sustenido, por exemplo, com a quinta bemol. Aí você já fica naquela loucura, né? Como é que eu faço isso? De onde é que eu tiro essa nota e tal? Então, às vezes você não vai conseguir bater essa nota de primeira, né? Mas se você conhece formação de acorde, bom, tá fácil. Um acorde de Fá sustenido, por exemplo, qual que seria o quinto grau? Aí você vai lá, vai contar lá, não, esse aqui é o quinto grau. Então, se a quinta é bemol, você vai pegar o quinto grau, vai diminuir meio tom, pronto, resolveu a sua vida. Ah, mas o quinto grau era um sol sustenido. Você vai diminuir meio tom, ele vai virar sol. Ah, era um lá. Você vai diminuir meio tom, ele vai virar um lá bemol. Fim de conversa, né? Às vezes não é um bicho tão complicado assim, igual parece ser, né? A gente tem essa mania, né, de querer às vezes complicar as coisas, mas tem certos assuntos que são muito práticos, né? A gente não precisa de se descabelar. É tudo uma questão de você se acostumar com o uso da matéria que você tá aprendendo, tá? Uma sugestão que eu dou, assim, muito prática, tudo que se ouve falar numa aula, hoje você tem muito recurso na internet. Então, assim, dá uma pesquisada, vai atrás, procura um outro professor, talvez ele está fazendo uma outra abordagem do mesmo assunto, talvez com uma linguagem um pouco mais clara, né? Tem alguns professores na internet, por exemplo, que dão aula para criança. Então, às vezes, assim, do jeito que eu estou explicando, talvez não está legal para você conseguir captar a ideia no geral, né? E às vezes você vai pegar uma aula ali para uma criança de 7, 8 anos, talvez a linguagem que for usada ali ficou mais fácil para você entender o assunto do que uma linguagem para adulto. Aí você vai, professor, então você está me chamando de criança. Não é isso, às vezes a didática que foi usada, entendeu? Facilitou o aprendizado. A gente não pode querer engessar as coisas aqui, né? Eu tenho alunos, por exemplo, que faz aula comigo e faz aula com um professor particular. Que mal que tem nisso? Né? Ele quer aprender alguma coisa lá e quer aprender alguma coisa aqui. Não tem perigo nenhum. A única coisa que me preocupa é se o que ele está aprendendo lá está conflitando com o que eu estou ensinando aqui. Se não é esse o caso, não tem perigo nenhum, tá? Por exemplo, eu nunca vou desfalar o que um professor falou, tá? A menos assim, que ele falou um negócio que tá errado mesmo. Aí, infelizmente, não... Mas eu procuro não entrar nisso, entendeu? Olha, eu tô vendo você fazendo isso aqui, seu professor, você disse que seu professor te ensinou isso, olha, ou você entendeu errado ou ele te explicou errado. Então, resolve-se com ele lá, eu não entro, tá? Eu não entro. Porque assim, não é meu papel, né? É chato também você ficar corrigindo matéria do outro professor, enfim, né? A menos que ele te deu liberdade para isso, mas eu particularmente nem gosto, né? Se você tem um outro professor te ensinando uma outra matéria, vai resolver com ele lá. Não vejo problema nenhum eu tirar uma dúvida sua, alguma coisa, mas eu não gosto de entrar não para não dar esse problema. Mas enfim, voltando ao ponto, como a internet tem muito recurso hoje, dá uma pesquisada, não custa, né? O professor falou lá sobre formação de acorde, mas não ficou muito claro para mim. Aqui, igual eu falei, a gente precisaria de umas 8 aulas para poder deixar o assunto bem claro, bem definido, né? E o nosso foco, infelizmente, né, nesse plano de aulas desse ano não é esse.
né? Então, assim, se você gostou do assunto, quer se aprofundar, quer aprender mais, vai atrás, tá? Dá uma pesquisada na internet, se você quiser, me chama no privado, né? Eu te dou algumas dicas, eu conheço alguns professores que dão aula só sobre esse assunto, né? E assim, vai enriquecer muito o que você quer aprender. A única recomendação que eu deixo com relação a essa questão de aprender sobre formação de acorde e tudo mais aprende a base do que você está fazendo primeiro, tá? Por exemplo, eu comecei a fazer aula de violão esse ano, tá? Então, existem as 21 notas básicas do violão, que são as maiores, menores e sétimas. Em cima dessas notas básicas, existem as notas que são sustenidas e bemóis, que você vai precisar, né? Por exemplo, você pega um louvor em Mi maior, você vai ter um Fá sustenido, um Sol sustenido, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, Dó sustenido menor, né? São notas assim que quando você aprende as básicas, elas não vêm na grade junto, né? O sustenido você vai aprendendo ao longo do tempo. Então, assim, aprende a base primeiro. Pegou a base, tá tudo certinho, você já sabe fazer as notas básicas normais, maravilha. Então agora está na hora de você partir, né, para uma formação de acorde, né, com um nivelamento um pouco mais alto, né, com estudo de campo harmônico, né, e todo esse aparato que envolve a formação de acordes. Eu estava dando uma aula semana passada, estava explicando para as meninas, a gente está dando uma aula para uma turma de nível 3 esse ano, de teclado, e estava explicando para elas, assim, não é só você fazer a nota, você tem que saber o que ela impacta no você fazer, né? Por exemplo, a gente fechou essa semana a aula de acordes maiores com a sétima maior, por exemplo. Aí, e inversão de acordes, tá? Então, assim, o que eu coloquei para elas? Poxa, ficou bonito esse Dó maior com a sétima maior. Ficou. Encaixa em qualquer louvor. Entendeu? Esse que é o ponto. Aí eu começo uma nota com a sétima, começo uma música já com a sétima maior, na primeira frase eu já sento ela. Às vezes a melodia te deixa colocar essa nota ali. Às vezes, quando você coloca essa nota ali, você vai jogar para fora o contralto, o tenor, o barítono, tudo na primeira nota que você deu, você já joga essas três vozes para fora. Por quê? Porque o som que ela produz é um som bonito, mas às vezes não fica muito harmônico com as notas, com as vozes que vão cantar ali. Então, eu preciso saber isso. E como é que eu vou saber isso? Praticando, tá? Não tem outro jeito de você aprender isso. Eu costumo dizer o seguinte, que música não tem receita de bolo, tá? Existem umas normas musicais que precisam ser seguidas? Existem. Tem algumas regras para ser seguido dentro da música? Tem. Mas não existe uma receita de bolo. Você vai tocar sempre isso aqui, você vai tocar sempre desse jeito, você vai fazer sempre esse tipo de acorde. Não é assim que funciona, tá? Por exemplo, quando você vai estudar a divisão dos graus da música, na matéria você vai estudar uma matéria chamada campo harmônico, tá? E na formação do campo harmônico você vai ver lá, por exemplo, você vai ter Dó maior, o segundo grau Ré menor, isso estou partindo da escala de Dó maior, tá? Um Dó maior, Ré menor, normal, tá? O Mi menor, normal, o Fá maior com a sétima maior, o Sol maior com a sétima maior. E tem uma regrinha para poder você jogar essas notas dentro dessa grade, tá? Então, por exemplo, se eu estou tocando um acorde de Dó maior, um louvor que está no tom de Dó maior, perdão. O Ré menor vai ser sempre natural, o Mi menor vai ser sempre natural, o Fá maior vai ser com a sétima maior. Professor, por quê que é assim? Existe uma regra musical para aplicar essas notas aí, tá? É um outro assunto, né? Demanda um pouco mais de tempo, eu não vou entrar muito nisso para a gente poder não gastar muito tempo aqui. Só que assim, igual eu falei, não existe uma receita de bolo para música, tá? Então, esse Fá maior com a sétima maior, ele vai encaixar em 99% das músicas que tem a tonalidade de Dó maior. Só que por alguma razão um compositor escreveu uma determinada melodia e esse Fá maior com a sétima maior não encaixa com aquele trecho da melodia, justamente ali.
Então, naquele caso ali, você vai usar um Fá maior natural e fim de conversa. Tá? Então, por isso que eu estou falando, não existe uma receita de bolo para música. Então, algumas coisas é questão de gosto, tá? Ah, eu gosto desse som, eu achei que ficou legal esse som. Beleza, tá? Já tem algumas coisas que a regra é implícita, então vai ser aquilo ali e fim de conversa. Tá? Não tem como você fazer de outro jeito. Só que assim, é igual eu falei, é questão de gosto. Mesmo que a regra mande você fazer daquele jeito, às vezes você vai jogar um acorde ali que vai ficar legal. Você jogou um acorde com uma justa, com uma aumentada, com uma diminuta. Você gostou do que você ouviu. Show. Tudo certo. Tá? Só que aí, assim, é o que eu falei, é gosto. Às vezes, aquele som, você gostou porque ficou um som diferente. Né? A gente costuma dizer assim, ficou um som exótico, né? Ficou diferente do trivial. Só que assim, às vezes aquele diferente ficou diferente demais, tá? Então assim, você gostou, mas aí assim, de 10 pessoas que você pergunta, umas 3 gostaram, né, incluindo você, e os outros 7 desaprovou o negócio. Então, eu recomendo nesse caso que você não use aquele acorde daquele jeito ali, naquele ponto, porque não teve uma boa aprovação, tá? E assim, em música, se o som não fica agradável, começa a irritar as pessoas, tá? E é uma coisa assim que tem que se tomar cuidado por isso, né? É igual costumo sempre citar exemplo de baterista, né? Parece até que eu tenho alguma coisa contra baterista, mas infelizmente sim, é um instrumento que quando ele fica fora do lugar, não tem o que dizer. Realmente fica um negócio absurdo. Se você toca com um baterista, por exemplo, que ele faz uma virada a cada 3 palavras, é difícil você tocar com ele, né? Se você toca com um baterista, por exemplo, toda vez que ele bate num prato, por exemplo, parece que ele vai rachar o prato no meio, fica difícil você tocar com ele, porque ele faz barulho demais. Então, assim, ele acaba incomodando o grupo de instrumentistas que está tocando junto, e ele vai acabar incomodando quem está cantando, ele vai incomodar quem está ouvindo, enfim, você acaba causando um efeito cascata, né? No processo e acaba ficando ruim para você, como se diz, para você ficar ali, você não se sente bem dentro daquele ambiente. Chega num ponto assim que você fica louco que aquela música acaba logo para ver se acaba a agonia, porque você não aguenta mais. Então, assim, às vezes, se você que está ali do lado tocando tá assim, você imagina que para quem está lá atrás, que está recebendo essa carga toda lá, então tem muito isso. Então, a gente precisa saber condensar as coisas de uma forma que fique agradável para todo mundo, né? E que as pessoas sintam prazer em ouvir você tocar, ouvir você cantar, né? Que você sinta prazer em tocar com um companheiro que está do lado, porque não é porque ele toca bem, é porque o som dele é agradável, né? Eu já toquei com gente que toca mal, mas assim, ele não é aquele som assim que te irrita, que dá vontade de você mandar a pessoa parar de tocar, né? Às vezes assim, a pessoa é limitada no conhecimento musical, é natural, né? Quem está começando tem muito isso, né? Mas assim, às vezes a pessoa sabe o lugar dela. Bom, eu sei que eu não sei mais que isso aqui, então não vou, né, abrir demais. Vou dar um exemplo prático, por exemplo, de violão. Você está aprendendo a tocar violão, né? Você ainda está fazendo aula de violão iniciante. Não existe paleta para quem é iniciante, gente, pelo amor de Deus, tá? Se o seu professor te incentiva a tocar de paleta, tá tudo certo. Você e seu professor, vocês dois lá. Minha opinião, como músico de mais de 20 anos, não existe paleta para iniciante, tá? Você tem que aprender a tocar de dedo. Primeiro, por quê? Você tocando de dedo, você faz menos barulho. Se você faz menos barulho, se você errar, você aparece menos, né? Eu não gosto muito daquela frase de menos é mais, porque eu acho assim, ela muito clichê. E para a música, igual eu falei, como não existe uma receita de bolo, então esse negócio de menos é mais, isso é conversa, tá? O certo é você saber o que é que você faz, aonde que você está e para onde que você está indo, tá? Uma coisa que é bom você sempre avaliar é o seguinte, não é para me exaltar, não, eu sei que eu toco bem, então não é isso. Mas você tem que saber, ó, tem um conhecimento técnico bom, então eu consigo gastar até aqui. Ó, eu estou começando agora, meu conhecimento técnico é muito limitado, então eu não posso, né, enfiar o pé na jaca porque eu não vou saber tirar ele lá de dentro. Então é mais ou menos isso, tá? Não precisa desse negócio de menos é mais. Você tem que saber, por exemplo, se você está num culto de ceia, que você vai ter que manter uma certa linha, porque é um culto mais solene. Ah,
mas a ceia é um culto de glorificação, né? Que a gente está ali glorificando a Deus pelas vitórias. Não, tá tudo certo, né? Mas assim, existe um momento de você extravasar e vai ter um momento que você vai ter que se conter. Então, se você precisa se conter, tá todo mundo contido, por que você é a pessoa que tá aparecendo mais que todo mundo? É pra você mostrar que você sabe mais. E eu sei mais. Quer dizer que eu tenho que mostrar que eu sei isso tudo? Você vai gastar de acordo com o nível do seu grupo, tá? Então, é basicamente isso. Então, só recordando um trecho que eu falei mais atrás um pouco, você saber a técnica que você está usando, o nome dela, para que ela serve e quando usar. Então, nesse ponto que eu estou falando aqui agora, isso é muito útil, tá? Esse menos é mais, você vai conseguir balancear isso justamente com essa informação. Ó, eu conheço as técnicas de bend, por exemplo, bend up, para você fazer uma curva para cima, bend down, fazer uma curva para baixo, né? Dei o nome de duas técnicas aqui, são usados instrumentos de sopro, né? Às vezes instrumentos de corda também, tem os bend. Mas assim, por exemplo, você vai fazer um bend na guitarra, né? Normalmente você vai fazer um bend na guitarra quando você está fazendo uma escala de solo, né? Você está fazendo uma graça ali e tal. O bend não é para você ficar usando em todas as notas, né? Senão você nem consegue tocar uma base para a pessoa cantar, né? Então é onde eu estou falando. Você conhece a técnica? Não, conheço a técnica bend. Beleza. Sei para que ela serve? Sei para que ela serve. Sei quando que ela é usada? Sei. Então se você sabe quando ela é usada, para que você está usando ela de 5 em 5 minutos? De 10 em 10 segundos? De uma nota para outra você está fazendo. Então você não está sabendo exatamente o que você está fazendo, né? Então, conhecer a técnica, quando você usar, é isso, tá? E, naturalmente, a partir do momento que você começa a dominar esse equilíbrio, esse balanço do que você sabe com quando usar, você não vai precisar desse tal de menos é mais e mais é menos. Você vai saber a hora certa de você empregar os recursos sem ter que uma pessoa ficar toda hora fazendo sinalzinho para você poder abaixar, para você segurar um pouquinho, porque você está se excedendo demais. Então, são coisas que ao longo do tempo, naturalmente, a gente vai desenvolvendo, a gente vai aprendendo. E claro que o aprendizado, às vezes ele é moroso, né? Ele demora, você gasta tempo, né? Não vou dizer perde tempo, você gasta tempo estudando aquilo, praticando aquilo, te dá uma certa fadiga, porque você fica repetindo a mesma coisa a vida toda, né? Até você falar assim, não, agora eu consigo fazer sem errar. Então, é um pouco custoso às vezes, né? Até você aprender, mas depois que você aprende, você deslancha, né? Então, só concluindo a ideia aqui de buscar conhecimento, é interessante você buscar um conhecimento já sabendo o que você precisa, tá? Por exemplo, aprendi a tocar violão, tem 2 anos que estou tocando violão. Eu acho que agora está na hora de eu começar a aprender a fazer solo. Então você vai procurar uma aula de solo, né? Aí assim, você vai pegar um professor, por exemplo, para ele poder te ensinar harmonia musical. É bom? É. Seu objetivo é aprender solo, certo? Certo. Faz uma pausa nisso aí. Solo é uma coisa, harmonia musical é outra. Eu preciso saber harmonia musical para poder aprender a solar? Sim e não, tá? Para quem está começando, você precisa aprender a pegar as melodias dentro da música, certo? A partir do momento que você já estiver pegando as melodias dentro da música, você perceber assim, não, já tem uma certa facilidade de desenvolver os solos. Show! Agora você vai procurar uma aula de harmonia musical para você aprender a fazer improviso. Por quê? Para você improvisar, você tem que conhecer campo harmônico, você tem que conhecer intervalo, você tem que conhecer grau, você tem que conhecer formação de acorde. Por quê? Porque você vai fazer uma escala dentro de um acorde, né? Então, assim, dentro daquele acorde, ele te possibilita fazer certas coisas. Então, por causa disso, você vai precisar conhecer a harmonia musical, campo harmônico e tudo isso, certo? Então, eu estou dizendo isso aqui para a gente ficar bem esclarecido nisso, não se perder dentro dos assuntos, tá? Porque, assim, como eu falei, é muita informação, tá? Para muito pouco tempo de aula. Então, eu não vou me delongar muito aqui, a gente está encerrando a aula já, tá? Mas é interessante a gente ter em mente sempre esse detalhe que eu estou dizendo de você saber o que você precisa aprender, tá? Para você buscar o conhecimento correto para aquilo que você está querendo aprender, tá? Não adianta eu querer dar o passo maior do que a perna. Estou terminando a aula iniciante de violão esse ano, entendeu? Ano que vem eu já quero fazer
estudar campo harmônico, aprender harmonia musical e fazer solo e aprender um monte de nota diferente. Tá, aí eu peço você para tocar um Quando Buscamos, você se enrola todo porque você não conhece as notas básicas do violão, vamos colocar assim. Então, não tem sentido nisso, tá? Então, minha sugestão é essa. Aprende o negócio do jeito certo, tá? Pega a parte inicial primeiro, aprende a base primeiro. O ideal é, você aprendeu, fez aula de violão primeira vez esse ano. Fica pelo menos 2 anos tocando violão, tá? Ano que vem vai ter nível 2, faz violão nível 2, tá? Não vai inventar de, ano que vem eu vou aprender teclado, flauta transversal, saxofone, trompete. Não inventa, não faz isso, tá? Por quê? Daqui a 2 anos eu vou encontrar com você na rua, você não sabe tocar nem seu violão, nem o saxofone que você tentou aprender no ano seguinte, tá? É claro que assim, existem alunos que são autodidata, a pessoa aprende praticamente sozinho, né? Vê a pessoa tocando um negócio, ele senta ali com o instrumento na mão, daqui a pouco ele está tocando aquele negócio. Acontece, tá? Mas isso não é igual para todo mundo. Então, assim, nós meros mortais que temos que aprender o negócio na base, né? E esforçar bastante para poder desenvolver as coisas, o ideal é que a gente fique pelo menos 2 anos em cada instrumento. Então, esse ano eu aprendi a base, né? O ideal é que você já converse com o seu pastor para você começar a acompanhar os cultos, pelo menos durante a semana, né? Que são os cultos que tem menos gente na igreja, então tá mais o povo da igreja ali. Se você errar, né? Quem está ali já te conhece, sabe que você está aprendendo, né? Final de semana você já deixa para os instrumentistas mais experientes, para você não passar aperto, às vezes passar até vergonha, né? Você foi tentar tocar um negócio e ficou para trás, aí passou umas 2, 3 músicas, você ficou lá de bracinho cruzado, o povo olhando para você com o instrumento na mão, então você, de certo modo, passa vergonha, né? Mas, enfim, procura começar a tocar durante a semana, tá? Para você ir pegando prática. Ano que vem vai ter o projeto de novo. Se tiver o nível 2, você se inscreve no nível 2, do instrumento que você fez nível 1 esse ano, tá? Você já toca na igreja, tem 1 ano, 2 já que você toca na igreja, já fez o nível 2, se inscreve no nível 3. Você vai ver algumas coisinhas lá que vai te ajudar bastante, vai te abrir os olhos, né? Eu já toco na igreja tem um tempo, mas queria dar uma melhorada no meu som, fazer uns acordes diferentes, né? Entender as escalas de solo, né? As montagens, quando que eu uso uma nota tal, por que quando eu faço uma nota assim o grupo não consegue acompanhar, parece que eu mudei de tom e tal. Isso aí tudo a gente explica nas aulas de nível 3 e é interessante que a gente desenvolve mais, né? Então, como eles dizem, né? Conhecimento não ocupa espaço, então é bom você estar sempre procurando aprender mais, né? Aperfeiçoar mais aquilo que você já faz, para no futuro próximo a gente ter um som mais agradável, né? Você ter uma execução mais limpa, mais enxuta, né? Falar em execução limpa, só deixar uma dica para o pessoal do violão aqui, uma coisa que às vezes a gente esquece de falar, né, com o aluno e talvez seu professor já te falou e você esqueceu, ou talvez seu professor não lembrou de falar, eu vou falar aqui agora. Uma dica para você saber se você já pode começar a tocar de paleta ou não. Faz as 21 notas dedilhadas, tá? Se você conseguir fazer as 21 notas dedilhadas sem nenhuma delas ficar com aquele som choco, parecendo que tem uma corda raspando em algum lugar, suas notas já estão limpas, tá? Agora, uma dica, não se engana não, tá? Seja sincero com você mesmo, sua nota tá ruim, vamos consertar ela, tá? A hora que você conseguir dedilhar as 21 notas sem elas ficarem agarrando, raspando em algum lugar, tá na hora de você começar a tocar de paleta, porque essas notas já estão saindo limpas, tá? Paleta, para quem tá com nota agarrando, a gente costuma dizer o seguinte, sua nota tá suja, tá? Você bate a nota, fica aquele chuf, 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 chuf. Você escuta só a paleta raspando nas cordas, você não escuta o som do violão, tá? Então, assim, se você ainda não sabe o que é dedilhado, pergunta para o seu professor o que é dedilhado, pede ele para te ensinar a fazer, tá? Eu, quando dava aula de violão, aluno meu nenhum passava de ano se não soubesse dedilhar as 21 notas, tá? Aí, assim, tinha uns que me chamavam de carrasco e tal, mas todo mundo que aprendeu a tocar violão comigo na época, toca até hoje. Você pode botar qualquer um para tocar sem paleta e você pode tocar com ele junto de paleta que ele toca mais alto que você, tá? E assim, é porque aprendeu com o Eduardo. Não, não é isso. É porque aprendeu do jeito certo,
tá? Se você consegue dedilhar uma nota sem ela ficar choca, sem ela, as cordas ficar raspando, então sua nota tá limpa. E quando você bater de paleta, você vai ter o som total do violão, porque nenhuma das cordas tá perdendo som, tá? A diferença é essa, tá? É a dica que eu queria deixar para vocês. Na próxima aula já vai ser a aula presencial, tá? Então eu vou divulgar isso abertamente nos grupos para a gente poder estar fazendo essa aula. E se Deus quiser, a gente se vê lá, ok? Fiquem com Deus. E eu espero que a aula de hoje tenha clareado as informações de vocês, né, no entendimento de música.